Ok, pessoal, bom dia. Então, na aula de hoje, vamos continuar com o estudo da treliça e vou apresentar para vocês o método das seções, né? Deixa eu colocar por aqui, método. O método das seções, né? Que é outro método que se usa para determinar as forças nos membros de uma treliça, ok? Este método, ele é particularmente útil quando você quer determinar a força em membros específicos de uma treliça, né? Como, por exemplo, esse aqui, esse exemplo de uma treliça, né? Tem vários membros, beleza? E a gente quer determinar apenas a força nesses membros aqui, que são os membros internos, tá? Esse membro BC, esse membro GC e GF, né? Ok? Esses membros eles estão no interior da treliça. Para você determinar a força nesses membros, usando o método dos nós que a gente já estudou, você deveria começar por um nó primeiro, e a gente normalmente começa por um nó que já a gente tem alguma força conhecida nesse nó, né? Você poderia começar pelo nó A, determinar a força no membro AB, no membro AG, depois pular para um nó G ou para um nó B e determinar a força nesse membro, nesse aqui. Ir assim, né? Ir andando de nó em nó. Mas o método das seções, ela permite diretamente determinar as forças nesses membros, sem necessidade da gente ir avançando através dos nós, né? Ok? Igualmente, né, o que pode fazer para começar a determinar a força, qualquer método, seja o método dos nós ou o método das seções, o que a gente pode começar fazendo é determinando as forças nas reações dos apoios, né? Ok? Nesse caso aqui, no ponto E, a gente tem um rolete e sabemos que o rolete ele faz uma força que é perpendicular à rolete, né? Tá? Reparem que essa treliça, ela está aqui. Isso aqui é um pino, o ponto D é um pino, D é um pino, e em E é um rolete, ok? O rolete, essa treliça está apenas descansando nesse rolete, enquanto que ela está agarrada no pino, né? Tá? Repare que essa treliça, você pode levantar ela. Ela está agarrada por aqui, e você pode levantar ela, né? Ela vai sair daqui desse apoio, simplesmente. Logo, a força que faz esse apoio é uma reação normal, enquanto que aqui você tem duas forças, né? Aqui seria dx, aqui é dx. Você vai ter outra força aqui, perpendicular, que seria, vou desenhar ela aqui, seria dy, né? Para não confundir com a força que faria esse membro sobre esse nó. Ok? Então, a gente pode começar por determinar as reações dos apoios. É muito fácil de resolver esse problema aí, né? Usando soma de momentos. Por exemplo, e de força, né? Por exemplo, essa força de Y, ela tem que equilibrar essa força externa aqui, né? Okay? E essas duas têm que ser iguais, tá? Porque essas são as forças externas à treliça. E esse é um ponto importante quando a gente vai determinar as forças numa treliça. A gente tem dois tipos de força. Tem as forças externas, As forças externas são aquelas que agem, que são cargas externas à treliça, como essa aqui, né? E as reações dos apoios, né? E você tem as forças internas. As forças internas são as forças que acontecem nos membros da treliça e nos nós da treliça, né? Ok? Esses aqui são reações dos apoios. Apoios e outras forças externas. E aqui são as forças nos membros. Membros e nós. E os nós da treliça, ok? Esse é um ponto muito importante, porque a gente vai usar essa diferença aqui entre forças externas e forças internas para resolver o problema usando o método dos nós. Então, quando a gente vai resolver um problema,
quando a gente vai começar resolvendo o problema, determinando as reações dos apoios, a gente apenas analisa as forças externas, né? Você quer determinar, por exemplo, X, Dx, Dy, você tem que equilibrar os momentos e essas forças com o momento e a força que faz essa força externa de Newton, né? Okay? Na hora que você vai determinar as forças dos membros da treliça, você entra dentro da treliça, você já está lidando com as forças internas, tá? Bom, eu não vou determinar essas forças aqui, não é preciso para resolver esse problema, não é preciso, não é necessário, e vou entrar diretamente a explicar o método das seções. Qual é a ideia com o método das seções? A ideia é que você pode seccionar essa treliça, ou seja, cortar ela, fazendo um corte na treliça, de forma tal que esse corte passe pelos membros que você quer determinar, né? A gente quer determinar as forças dos membros BC, GC e GF, são esses aqui, né? Então, você faz um corte na treliça, você corta a treliça passando por esses membros, ok? Você faz um corte imaginário, você vai ter agora duas treliças. Você vai ter essa treliça, vamos chamar de treliça da direita, e você vai ter essa treliça que seria a treliça da esquerda, ok? E a ideia é que você pode analisar o equilíbrio dessas treliças, dessas subtreliças, de forma independente, né? Vamos lá, se você agora faz o corte, eu vou fazer um corte aqui, vou cortar por aqui, imaginário. Agora a gente está com duas treliças, tá com essa daqui, né? Estou cortando aqui. Você está agora com essa treliça à direita e essa treliça à esquerda. Você pode determinar as forças nesses membros simplesmente pegando a treliça da esquerda e assumindo que essas forças agora são como se fossem forças externas. Ou seja, agora eu vou considerar que esse membro aqui, na verdade, é como se essa treliça agisse sobre essa com uma força externa que eu vou chamar de BC. Ah? E talvez eu deva usar aqui outra cor para que fique melhor, mas não estou achando agora. Minha filha fica pegando as coisas para desenhar. Tá? Ok? Agora, essa subtreliça aqui, ela faria sobre essa daqui da esquerda uma força nesse nó aqui, né? Essa é a força que faz nesse nó, seria uma força externa GC. Ok? E também aqui, né? Você teria uma força externa, agora seria uma força externa GF, né? Essa ideia é quando você secciona, corta a treliça em duas, agora você pode assumir que essas forças são, é como se fossem forças externas. Essas são forças externas agindo em essa subtreliça da esquerda. Mas da mesma forma, essa subtreliça da esquerda, ela agiria sobre a treliça da direita com as mesmas forças, né? Aqui seria GF, GC e BC. Ok? Beleza? Tá claro aí? Ou seja, é como se você, eu vou tampar aqui, imagine que agora você, seu problema é essa treliça, onde essas forças é como se fossem forças externas devido a algum agente qualquer que está agindo sobre ela, que seria a outra seção da treliça. Ou você pode resolver o problema considerando que seu problema agora é essa subtreliça, onde essas forças externas aqui são devidas a outra seção da treliça. Okay? E vocês vão ver que é muito fácil. Por quê? Porque se você corta aqui, o problema fica muito fácil, porque se você corta aqui e considera que essas agora são forças externas, o equilíbrio dessas forças seriam apenas com as forças externas. Ou seja, essa força e essa tem que se equilibrar com essa força externa. Você não tem que analisar para nada as forças internas nessa subtreliça, né? Ok? Alguma dúvida aí? Pergunta? Ok?
Então, a ideia de seccionar é você transforma as forças internas dos membros do materialista em forças externas. Tá? E você vai ver que é fácil, o problema se resolve. Vamos supor, né? A gente quer determinar BC, GC e GF. Uma coisa importante, você pode escolher para resolver o problema ou a treliça da esquerda ou a treliça da direita. Tem que dar na mesma, né? Tem que dar o mesmo resultado, porque você tem aqui as mesmas forças. Essa força é igual a essa é igual a essa e essa é igual a essa, né? Agora, você tem que escolher qual seção você vai analisar, né? Sempre escolhe a seção mais simples, tá? Vamos ver, qual seria a seção mais simples? Sobre essa seção da esquerda, você tem essa força externa e as forças que você quer determinar. Então, seria apenas uma força externa conhecida e as outras forças que você quer determinar. Enquanto que sobre essa seção da direita, você tem as forças que você quer determinar e você tem as reações dos apoios que você não conhece. Então, é mais difícil você pegar a seção da direita, né? Porque você teria primeiro que determinar as reações dos apoios para depois analisar o equilíbrio com essas forças envolvidas aí, né? Ok? Então, vamos pegar a seção da direita. Seção da direita, né? Mas você pode escolher desculpe, a da esquerda. Ok? Eu vou deixar para vocês, que estiver interessado em fazer o problema usando a seção da direita, que deve chegar ao mesmo resultado, né? Então vamos lá, como a gente faz? Você tem que fazer equilíbrio de forças na seção da direita. Sobre a seção da esquerda. Sobre a seção da esquerda, age essa força, essa aqui, GF, GC e BC. Essa força tem que se equilibrar, ou seja, você tem que ter que a soma das forças na direção x igual a zero, a soma das forças na direção y igual a zero, e a soma de momentos também tem que ser igual a zero. Ou seja, o momento dessas forças também tem que se equilibrar, né? Na direção x, que força você tem? Olha, você tem a componente x dessa aqui, tá? Você tem GF, você tem GCX e você tem BC. Se essas três forças têm que se equilibrar. E na direção Y, você tem a componente Y dessa aqui e 1000 Newton, né? Ou seja, a componente Y dessa força tem que equilibrar 1000 Newton. E já dá para ver que essa força não pode ser assim, tem que estar para cima. Tá? Ou seja, essa equação aqui implica que GCY é módulo, tem que ser igual a 1000 Newton. Tá? Então, basta você determinar esse ângulo aqui e você vai ter... Aliás, eu esqueci de colocar a distância, né? É muito fácil, né? Essa distância aqui é conhecida, essa é conhecida, essa é conhecida e essa aqui também é conhecida. Basta você determinar esse ângulo, projetar essa força na direção Y e você vai determinar a força GC. Tá? E por aí você vai determinando já uma força. Deixa eu buscar aí rapidamente quais são essas distâncias. Aqui é 2 metros. 2 metros, 2 metros, 2 metros. Aqui é 2 metros. Aqui é 2 metros. E essa distância aqui também é 2 metros, né? Então é muito fácil, porque você tem aqui 2 metros, logo esse ângulo aqui é de 45 graus, né? Tá? Ou seja, essa equação aqui é GC, raiz de 2 sobre 2, igual a 1000, logo GC é igual a 1000 raiz de 2 Newton. Ok? E você já tem GC determinado, né? Ok? Agora, na direção X, você tem várias forças, né? Você tem GCX, que é igual a GCY, porque é 45 graus. Você tem GF e BC, tá? É uma equação e duas incógnitas. Você tem GF e BC, tá? Aqui seria
vamos ver, seria menos G. Agora, a gente sabe que se essa força, ela equilibra 1000 newton, é porque ela tem que agir para cima, ou seja, GC tem que estar para cima, aqui GC estaria para cá, e aqui então a componente X de GC estaria para cá, né? Seria positiva, então seria mais GCX menos GF e menos BC igual a zero. Tá? GCX a gente conhece, GCX igual a GCY, logo vale 1000 aqui. Mas você tem duas incógnitas. É uma equação, duas incógnitas, não dá para resolver, né? Tá? A gente precisa de mais uma equação. E então a gente pode usar a soma de momentos. Né? A gente pode escolher determinados momentos em relação a algum ponto e resolver o problema de forma muito fácil. Vamos ver, quem que me diz aí seria isso. Que me disse em relação a que ponto a gente pode escolher ou fazer o análise de momento para determinar as forças GF e BC? Quem que tem uma ideia aí? A gente tem que passar para a soma de momentos, né? Usa o ponto G primeiro. Você O acha ponto G, né? Beleza. O ponto G é um ponto excelente para você fazer a análise de momento, porque é um ponto onde confluem duas forças, né? Que conflui a força BC e GF, digo, GC e GF. Tá? Os pontos onde você tem confluência de força são pontos excelentes para você fazer a análise de momentos. Então, se você faz a análise de momento em relação ao ponto G, soma de momento em relação ao ponto G, você vai ter que GC não faz momento em relação a esse ponto, porque não tem braço. GF não faz momento, não tem braço. Logo seria o momento de BC e o momento de 1000 newton. São as únicas forças que fariam momento sobre essa subtreliça em relação ao ponto G. Tá? Vamos fazer. O momento seria o momento de BC, em relação a esse ponto, vai ser igual a BC, vezes o braço de BC. O braço de BC em relação a esse ponto é essa distância aqui, que vale 2 metros, ou seria vezes 2. E esse momento é positivo ou negativo, escolhendo os eixos assim, x, y e c para fora. Seria positivo ou negativo? positivo. Positivo, né? Porque essa força ela tende a girar no sentido anti-horário. Logo está saindo do quadro, está positivo. E essa força aqui, ela em relação ao ponto G, faz um momento de 1000 vezes essa distância, que é o braço dessa força em relação ao ponto G. Logo seria 1000 vezes essa distância vale 2. E o momento também é positivo, né? Porque essa força tende a girar no sentido anti-horário, logo saindo do quadro, fica mais, igual a 0. Tá? Aqui falta uma coisa, né? Falta falar se esse membro está sometido a uma atração ou uma compressão. Vamos falar disso agora, né? Aqui fica, cancela e fica BC igual a menos 1000 newton. Esse sinal negativo, o que está indicando é que BC não age para cá. Na verdade, ela é uma força que age contrária ao sentido que você escolheu. Logo, ela está para cá. Tá? Então, reparem que esse sinal negativo não tem a ver com que, olha, ela é positiva no sentido do eixo X. O sinal negativo, o que vai falar é se você escolheu bem ou errado o sentido da força. Como deu negativo, a gente escolheu assim, o que está falando do sinal negativo é que ela, na verdade, age no sentido contrário. Quer dizer que, nesse ponto aqui, a força também age para cá. Tá? Logo, BC seria 1000 newton, e falta falar se essas forças nos membros, se o membro está a tração ou a compressão. Vamos ver isso aqui, olha. GC vale 1000 raio de 2, faça uma conta bem no calculador aí, e ela age para cá.
quer dizer que esse membro está puxando esse nó. Porque o que você está determinando aí é a força que faz o membro sobre o nó. Logo, GC está puxando o nó, quer dizer que o nó estaria puxando o membro, então esse membro está tracionando. Aqui BC, ele vai para lá, logo está puxando o nó, quer dizer que o nó está puxando o membro, e esse membro estaria também tracionado. Okay? Então, essa força aqui também é para cá. E já determinar GF é muito fácil, né? Porque agora você já tem... aqui, você pode usar essa equação. Você já tem GC, você tem BC. GF seria muito fácil, né? Usando essa equação. Ok? Alguma dúvida aí? Mas, quando a gente usa o método das seções, é muito bom sempre usar a soma de momentos. Primeiro, olhe para a soma de momentos em lugar de você começar pela soma de forças, né? Reparem que fácil saiu aqui, que fácil a gente determinou o valor de BC usando a soma de momentos em relação ao ponto G. Mas você pode escolher outro ponto. Por exemplo, a gente pode escolher o ponto C. Você pode analisar a soma de momentos em relação ao ponto C. Equilíbrio de momentos, né? Porque o ponto C, você tem duas forças que confluem. Olha, conflui a força BC e a força GC. Esse é um ponto externo à subtreliça que a gente está analisando, mas é um ponto válido. Qualquer ponto serve, né? E melhor se for um ponto onde confluem as forças. Então, reparem, em relação ao ponto C, o momento de BC é zero, o momento de GC é zero, apenas você teria o momento de GF e o momento da força de 1000 Newton. Ok? Vamos fazer a conta. Olha, em relação ao ponto C, você tem o momento de GC, o momento dessa força. Eu escolhi para cá essa força. Você tem que trabalhar com o sentido que você escolheu ela. Em relação a esse ponto, essa força, ela faz um momento igual a GF, vezes o braço dessa força é essa distância, que vale 2. E o momento é negativo, né? Reparem, em relação a esse ponto, essa força tende a girar no sentido horário. Logo está entrando no quadro, e por essa escolha aqui, ele seria negativo. E em relação a esse ponto aqui, essa força faz um momento igual a 1000 Newton vezes o braço. O braço é essa distância aqui. Tá? Reparem. Lembrem que é sempre a distância entre a linha de ação da força. 4. Ou 1000 vezes 4. E o momento é positivo, né? Tende a girar no sentido anti-horário. Saindo do quadro. Então é positivo, igual a 0. Aqui cancela, fica 2. Logo, GF igual a 2000 Newton. Okay? Deu negativo, o que significa que esse GF ele age para cá. Tá certo? Tá vendo? Ele age para cá, né? A GF age no sentido que a gente escolheu. E é tração ou compressão? Ou seria compressão, né? Porque se ele age para cá, essa força age para cá, ele está comprimindo esse nó. Logo, o nó estaria comprimindo o membro, quer dizer que o membro estaria sometido a uma compressão. Ok? Tá? Ok? Então, esse é o método das seções, gente. Alguma dúvida? Você vai ter na prova uma questão sobre método das seções e uma questão sobre método dos nós, né? Vamos avaliar as duas formas, né? Mas eu não vou pedir para você resolver toda a treliça, tá? Evidentemente, vou pedir para você resolver membros específicos e o mais importante é você aplicar esses conhecimentos, né? Equilíbrio Professor, de momentos e de força. Diga. no método das seções, tem algum lugar certo que você tem que fazer essa divisão da treliça? Ou não? Pois sim. Boa pergunta. Vou mostrar para vocês agora. Aí eu vou compartilhar a tela e vou mostrar para vocês
em algumas situações, o que a gente vai fazer, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida sobre isso aqui, fale agora, porque eu agora vou passar para a tela. Eu queria saber quando que ia ser a prova que eu... A prova É, está no calendário ali, no beleza. sistema acadêmico. Tá no, eu coloquei o plano didático. Vamos lá, gente. Eu vou compartilhar minha tela aqui para explicar para você essa pergunta que fez. Quem foi que perguntou? Rafael. Beleza, Rafael. Bom lembrado, bem lembrado. Eu também estava assim meio esquecendo. Olha aqui, você está vendo minha tela aí? Sim. Ok. Olha, esse aqui é exemplo que eu resolvi no quadro, é esse que está aqui, né? Que é um exemplo que está lá no sistema acadêmico. Esse aqui é aquele slide que está no sistema acadêmico, né? E, bom, aqui aparecem algumas informações importantes. Eu convido que vocês vão lá e deem uma olhada sobre esses pontos aí. E aqui está a divisão treliça, né? A gente precisa determinar a força nos membros BC, GC e GF, e a gente corta a treliça por esses membros. Divide a treliça em duas subtreliças e você analisa a soma de forças e momentos externos sobre essa subtreliça ou sobre essa aqui, qualquer das duas. Dá na mesma, né? Okay? Aqui também alguns pontos importantes. E vamos lá, por exemplo, vamos supor que você esteja enfrentando-se a esse problema aqui. Tem essa treliça, né, que tem vários membros, está apoiada no ponto A, no pino, e no ponto E, em um apoio oscilante. E estão pedindo para determinar a força no membro GF. Seria esse membro aqui, ó. Membro GF. Não, mentira. Esse aqui. GF. De cima. Então, a gente, aplicando o método das seções, a gente corta a treliça, seccionando ela em duas subtreliças. Tem que cortar em duas. De forma tal que esse corte passe pelo membro que a gente quer determinar, né? Quando você faz isso, você vai ficar com uma treliça, essa aqui seria a treliça da esquerda e a treliça da direita, né? Evidentemente, bom, tanto faz aí qual você escolhe para analisar, né? Tanto faz, mas esse aqui, como é menor, a gente seria melhor escolher, né? Uma treliça menor, menos complicada, e aí a gente pode escolher essa subtreliça, tá? Treliça da direita, subtreliça da direita. E você representa as forças, né? Seria aqui a força GF. Vou colocar as forças aqui, tá? Aqui seria a força CF. E aqui estaria a força CD. E essas forças, GF, CF e CD, elas têm que se equilibrar com essa força aqui, tá? E com essa força, que é a força de reação do apoio, né? Seria EY, ok? Esse aqui seria EY. É evidente que você tem que determinar primeiro EY para resolver essa treliça. Para você determinar EY, você vem à sua treliça original e determina a força EY, ok? E determina a X e a Y. Tem que determinar as reações dos apoios de uma vez, né? Aqui seria a Y, aqui a X. Que é muito fácil, né? Vocês sabem já fazer isso aí. A Y mais a Y tem que equilibrar essas duas forças. Isso aqui é a X. E a X tem que ser igual a zero, tá? Agora, depois que você determina EY, você tem que equilibrar essa força e essa força com essa de 3 kN e Y, e também equilibrar os momentos, né? Tá? Você, por exemplo, pode escolher esse ponto aqui, o ponto F, para fazer a soma de momentos. Se você faz a soma de momentos em relação ao ponto F, um ponto muito bacana, você pode determinar, por exemplo, a força CD, se você conhece 3
e Y. Se você conhece essa força aqui de 3 kN e Y. Mas estão pedindo determinar a força CF. De qualquer forma, você pode determinar CF. É CF ou GF? Ah, é CF. CF, você pode determinar CD, CF e GF facilmente aí fazendo análise de momentos. Por exemplo, se você faz análise de momento em relação a esse ponto aqui, o ponto C, você vai ter que, em relação a esse ponto, apenas faça o momento 3 kN e Y e a componente X e Y dessa força. Componente X e Y dessa força. Tá? Porque CF não faz momento e CD também não. Ok? E assim, por exemplo, outro exemplo, gente, né? Vão no sistema acadêmico, tentem fazer esses problemas. Vai sair na prova um problema desse tipo, né? Agora, por exemplo, você quer determinar as forças em BC, CG e GF. BC, CG e GF. São essas três aqui. Aí você faz um corte. Aqui. E divide essa treliça em duas. Uma subtreliça para a esquerda, uma subtreliça para a direita. E você escolhe qualquer das duas, né? Aqui está a subtreliça da esquerda. Aqui você teria a força BC, a força CG e a força seria, que ponto é esse? F. GF, força GF, né? E essas forças são forças externas a essa subtreliça. Significa que essas forças têm que se equilibrar com essa força de 6 kN e com as componentes X e Y da reação desse apoio, né? Ok? Logo, você tem que determinar, antes, você tem que determinar quem são essas forças aqui, a X e a Y, né? Ou você pode escolher a subtreliça da direita, essa aqui, tá? Aqui. Bom, aqui não. Ah, esse é o 637. 637 é CD, CF, GF, são CD, CF e GF. Então, você pode fazer um corte assim, ok? Você corta pelos membros que você quer determinar, e aqui estaria sua seção da direita, e você analisa o equilíbrio de forças e momento, considerando essas forças como sendo forças externas. Tá? Na próxima aula, a gente vai resolver mais problemas do método das seções. Ok? Aqui tem mais um exemplo, né? É digamos, DC, HC e HI. Seria DC, HC e HI. Aí você corta por aqui, né? Você faz um corte passando por esses membros, tá? Você corta passando pelos membros e você vai ter agora duas subtreliças. A subtreliça essa aqui de cima e essa de baixo. Você pode escolher qualquer das duas. Eu escolhi a de baixo e essas forças agora seriam as forças externas, né? DC, HC e HI. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Perguntas? Aqui mais exemplo. Ah, essa seria a subtreliça de cima para o problema 639. E assim, pessoal, alguma dúvida, pergunta? Tem mais exemplos aqui, né, que vocês podem fazer. Ok. Então, eu vou descompartilhar. Se não tiver mais dúvidas, vou esse aqui descompartilhar minha tela. E fico a dúvidas. Quem tem dúvida aí? Pergunta. Professor, Diga. bom dia. Eu só estava querendo saber, nesse método, quando você separa a treliça em duas seções diferentes, em duas partes, aí você examina cada parte específica, né? E depois, como que você descobre o total, assim, a força resultante? Você tem que comparar as resultantes de cada uma das seções? Pois é. Não, na verdade, o que você quer determinar é a força em membros, né? Não a resultante.
É a força num membro específico. Você quer determinar a força nesse membro específico, e nesse. Tá? E quando você separa, o que você está fazendo é, você pode escolher essa seção para determinar essas forças específicas ou essa seção. O que tem que acontecer é que, escolhendo essa ou essa, você tem que chegar ao mesmo resultado. Se você escolhe a seção da direita, eu escolhi essa da esquerda. Se você escolhe a da direita, você tem que chegar a que esse BC tem que valer 1000 newton e esse membro tem que estar comprimido, tem que tracionar. Que esse GC tem que valer 1000 Rad2 e esse membro tem que estar tracionado e GF tem que valer 2000 e esse membro tem que estar comprimido. Tá? Ou seja, qualquer das duas seções ela serve para você resolver o problema. Só que, na maioria das situações, uma seção é mais simples que a outra. Tá? E aí? Não sei se respondi sua pergunta. Respondeu, entendi agora. Tá? Então, não se preocupe com não é força resultante, não. Você só quer saber, bom, nessa entrevista aqui, eu preciso saber qual é a força nesse membro específico. Porque esse membro, por exemplo, você não quer que esse membro esteja submetido a uma tração muito excessiva. Aí você vai resolver, apenas corta a treliça, passando por esse membro e analisa esse membro por separado. Você tem que chegar ao resultado, né? Entendi, professor. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. Mais dúvida? Pergunta, pessoal? Na próxima aula vamos fazer mais um exemplo, né? E a prova, a data da prova está lá no sistema acadêmico. Não sei que semana vai ser. Não sei se alguém já tem isso por aí. Ô, professor, depois você Diga. coloca esse PDF de método de sessões no Siga, fazendo favor? Tá, não siga. Tá? Eu não consegui achar ele aqui. Não sei se alguém já viu, isso está lá no Siga, na parte de... Tá no Siga, gente? Agora eu fico com dúvida. Mas aqui está, assim... Bom, pessoal, eu vou... Alguém tem mais uma pergunta? Eu vou parar a gravação, porque já está ficando um pouco longo.